Olá, seja muito bem-vinda por aqui. Se você não me conhece, eu sou Adriana Biazin, sou terapeuta e mentora de mulheres. Costumo dizer aqui que eu sou facilitadora da cura feminina e hoje venho trazer para você uma novidade, para você entender os sabotadores que existem dentro de você. Você sabia disso? Enquanto isso, eu vou dando boa noite a quem está comigo aqui. Boa noite, pessoal. Vamos compartilhando essa live com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque essa live vai ser muito boa e muito produtiva. Sem mais demoras, vocês sabiam que nós temos 10 sabotadores? Isso mesmo, nós temos 10 sabotadores. Dri, mas como isso funciona? Mas o que são esses sabotadores? Como assim eu tenho 10 sabotadores? Sim, nós temos 10 sabotadores. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, de uma forma bem leve, para você que participa e quer participar do nosso programa Dona de Si. Por que Dona de Si? Porque nós temos nossa opinião, nós temos nossas próprias ideias, nós somos femininas e nós não precisamos depender emocionalmente de ninguém para ser feliz. Por isso o nome Dona de Si. E para você aprender a administrar ainda melhor a sua mente e as suas emoções, fica aqui comigo até o final dessa live, que ela vai ser imperdível. E como, Dri, que eu tenho tantas sabotagens assim na minha cabeça? Começamos no nosso crítico. Nós temos o crítico interno, que é aquele que nós nos criticamos o dia inteiro. Sabe aquela vozinha que fica na sua cabeça? Eu não sou boa o suficiente. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Então, esses pensamentozinhos que ficam aí, ruminando o dia inteirinho na nossa cabeça, ele é um grande sabotador. O que nós chamamos, que eu costumo dizer, que ele é o líder de todos os outros. Sabe aquele chefe que vai comandando e administrando quando os outros têm que atuar na nossa vida? É bem por aí. Então, o crítico, ele é essa vozinha interna que fica aí na nossa cabeça. Nós temos críticas com os outros, com as outras pessoas. Estamos sempre criticando, colocando defeitos, colocando obstáculos. E também sobre as atitudes dos políticos, sobre as áreas externas, sobre o lugar onde nós moramos. Nós estamos sempre insatisfeitos e colocando críticas, em tudo isso. Então, o nosso crítico interno é essa vozinha que a gente fica ruminando na nossa cabeça. E esse chefinho, ele vai comandar os outros 9. E eu fiz um resumo aqui bem breve, bem fácil de você entender, que pode te ajudar para você, para a sua amiga, para o seu parceiro, para a sua parceira, para o colega de trabalho, para o seu patrão. Então, é algo que você vai entender, vai absorver e você vai atuar em várias áreas da sua vida. Porque quando eu falo do crítico, que você agora entende que você critica a si mesmo, critica aos outros e critica as circunstâncias da vida, você já sabe que existe esse crítico. E tem níveis de crítico. Então, a gente tem que observar a quantidade que esse crítico vai atuando o tempo inteiro aí na nossa cabeça. E esse crítico, ele vai usar outros menores, mas que por atuarem se tornam tão responsáveis quanto ele nas nossas tomadas de decisões, no nosso dia a dia, no nosso comportamento, na nossa fala, na nossa atitude, no nosso jeito de ser. Então, ele é, assim, algo que está constantemente nos atrapalhando. Mas que um dia ele foi o nosso aliado. Um dia ele foi útil, mas já não é mais.
Nós não precisamos mais dele. E hoje ele se tornou um sabotador. E para começar, eu quero falar do controlador. Isso mesmo. Nós temos um sabotador chamado de controlador. Ele quer controlar tudo. O nome já diz, né? Controlador, eu tenho que controlar tudo. E aí você vai lá, termina com o boy, mas você ainda quer controlar a vida dele, para onde ele foi, aonde é que ele está, o que é que ele está falando, o que é que ele está fazendo, o que ele está gastando. Por quê? Porque você quer controlar. Como eu falo de relacionamento e a gente está falando aqui sobre emoções, então eu vou trazer os controladores nos relacionamentos e os pós-relacionamento, para aquelas pessoas que terminaram o relacionamento. Então, que hoje vive sozinha ou que está passando por um momento de separação. Então, cuidado com esse controlador. Querer controlar a vida do outro, querer controlar as circunstâncias, querer sempre ter o controle de tudo. Ai, isso tem que ser assim, isso tem que ser daquele jeito, né? E sempre o controlador, eles quer sempre assumir todas as responsabilidades. Por quê? Porque ele é responsável e ele dá conta. Ele não gosta de buscar ajuda. Porque se ele está controlando, não corre o risco de dar errado. Se imagina aí a controladora querendo administrar as finanças do ex sobre a responsabilidade dos gastos. Então, cuidado, vamos devagar, vamos pensar, vamos ponderar, né? Até onde eu preciso controlar? Será que eu tenho o controle de tudo? Será que realmente eu penso que controlo tudo e eu controlando e administrando tudo, tudo vai sempre dar certo? Então, cuidado com esse sabotador. O próximo que eu vou falar é o esquivo. Vocês sabiam que a gente também tem esse controlador? E o esquivo, ele está sempre pensando positivo. Sabe aquela pessoa que o marido saiu de casa, que o relacionamento acabou, mas ela tá, não, tudo vai dar certo, eu vou conseguir, vai dar tudo certo, vai ser tudo perfeito, eu dou conta. E sempre fugindo de encarar a verdade, que realmente acabou, que realmente você vai ter que estruturar a sua vida toda de uma forma diferente. Então, geralmente o esquivo, ele não quer olhar para a circunstância. Então, ele procura ficar pensando positivamente, pensando de uma outra forma, porque dessa forma ele vai se esquivando. Ou então, quando o outro quer terminar um relacionamento e está sentindo que não vai muito bem e sempre arruma uma desculpa para não terminar, para manter o relacionamento, para manter o outro junto, tá sempre, sabe, aquela coisa meio querendo se esquivar, por isso que o nome é esquivo. E tem também o hiperracional, gente. Esse é um sabotador que atrapalha demais. Seja bem-vinda, Roberta. Que atrapalha demais. Então vamos ter cuidado com esse sabotador. Por quê? Porque o hiperracional, você vai racionalizar tudo. E quando a gente passa a racionalizar tudo e tirar as emoções, a gente pode até adoecer. Então, as pessoas que são hiperracionais, elas geralmente racionalizam até o relacionamento. Ela não dá muita importância para as emoções. Sabe aquela história do acabou, bola para frente? Vamos que atrás vem gente, a fila anda. Então, muito cuidado com o hiperracional. Quando você racionaliza demais, quando você não olha para a emoção, para a sua, para a do outro, não para, não pensa, por que terminou, por que acabou, como eu vou fazer agora, será que eu estou pronta, será que eu estou preparada,
como eu devo fazer com tal situação. Então, é muito importante a gente entender os nossos perfis sabotadores. E tem também aquela pessoa, sabe o sabotador inquieto? Vê se você vai se identificar. É aquele que está sempre mudando. Você se identifica? Conhece alguém assim? Que sempre está mudando de trabalho, que sempre está mudando de situação, que está sempre mudando de assunto. O inquieto, ele fica sempre em movimento, entendeu? Ele está sempre mudando, tem facilidade de perder o foco. Então, cuidado com o seu inquieto, porque às vezes você precisa parar, racionalizar, manter o seu foco e não ficar fugindo, para não encarar a sua realidade, para não encarar a dor, para não encarar que realmente terminou, que realmente você está sofrendo, que realmente você vai ter que lidar com coisas novas, que a demanda agora talvez seja maior. Então, você precisa ter cuidado com esse sabotador, com esse perfil de autossabotagem, ou o hiperrealizador. É aquela pessoa que não para um minuto. Quem conhece aquela pessoa que limpa a casa, que termina de limpar a casa e vai lavar a roupa, e vai passar a roupa, e vai trabalhar, e vai no supermercado, e tá sempre em movimento? Geralmente essa pessoa que não para, ela não quer sentir a dor. Ela não quer pensar no problema. Ela não quer lidar com a realidade. Então ela fica sempre realizando, fazendo, para não visualizar aquilo que realmente está incomodando. Porque se eu paro, se eu respiro, eu vou o quê? Pensar, vou o quê? Sentir, né? E quando eu paro para pensar e paro para sentir, eu vou ter que fazer o quê? Tomar decisões. Eu vou ter que agir. Então, muitas vezes é uma forma de fugir, de fuga, né? Tem também o insistente. Gente, o insistente não é aquela pessoa que fica insistindo. Não tem nada a ver. O insistente é aquela pessoa perfeccionista, que muitas vezes se cobra demais, que muitas vezes se critica demais, que se coloca autorresponsabilidade, e ele é muito perfeccionista. Ele a maior característica do insistente é o perfeccionismo. Tudo tem que ser muito pensado, muito detalhado, muito organizado, muito bem feitinho. E por essa pessoa ser dessa forma, ela tem muita dificuldade de delegar. De, por exemplo, precisar de auxílio com os filhos, ela vai estar sempre com medo, insegura, porque ela faz perfeito. E por ela fazer perfeito, ela absorve demais. Ela não gosta de pedir ajuda, ela não gosta de terceirizar a faxina na casa, porque ninguém faz perfeito como ela. Não gosta de terceirizar a rotina dos filhos, porque ninguém vai fazer perfeito como ela. Lembra que o insistente, a maior característica é o perfeccionismo. Então é aquela pessoa com a roupa muito bem passadinha, que os filhos têm que estar bem penteadinho, tudo muito no lugar. Então cuidado também com este sabotador. Temos a vítima. Quantos aí vão se identificar com a vítima? Fala aí levanta a mãozinha. A vítima tem sempre um culpado. Quem conhece aquela pessoa que o relacionamento acabou, mas sempre o outro foi o culpado? Você não tem nem um pouquinho de culpa na história, né? É sempre ele que foi o ruim, ele que fez tudo errado, ele que acabou, ele que não é bom, ele que é irresponsável. Sempre a sua felicidade ela coloca na mão do outro. Ela não consegue ser feliz sozinha, ela não consegue se realizar sozinha. Então ela terceiriza, ela vai dar poder a outra pessoa sobre as suas emoções.
Então, se ela está de mau humor, foi alguém que deixou ela de mau humor. Se ela está infeliz, foi alguém, tem alguma coisa que deixou ela infeliz. Então, está sempre terceirizando as suas emoções. Ela não consegue dizer assim, não, hoje eu não estou bem, porque eu não estou bem, eu não acordei legal, eu não aceitei aquela situação, eu não soube lidar. Então, o eu praticamente não existe. É sempre o outro. Foi porque o outro não fez. Foi porque o outro, boa noite. Foi porque o outro não fez. Foi porque o outro não deu conta. Foi porque o outro ficou de fazer e não cumpriu. Então, cuidado com o vitimismo. Cuidado com o sabotador da vítima. Você é responsável pela sua felicidade. Você é responsável pelas suas emoções. Quando nós aprendemos a ter inteligência emocional, ninguém vai ter o poder de mudar o seu estado. Porque ele pode até mudar por alguns minutos ou horas, mas você vai saber se reajustar e se reequilibrar novamente. E vem o prestativo. Sabe aquela mulher boazinha que o marido saiu de casa, mas ainda continua almoçando com a família? Sabe aquela mulher boazinha que o marido saiu de casa e ainda lava a roupa dele? Pois é, cuidado com o prestativo. Aquela que o marido liga, o ex, e fala assim: olha, hoje eu tô ocupado, tem como você ir buscar aquela roupa que eu deixei na lavanderia? E ela, tá bom, é caminho da escola dos meninos, eu passo por lá. Cuidado com o prestativo, gente. Aprenda a dizer não, aprenda a colocar limites, aprenda a se colocar em primeiro lugar. Você tá lá, você programou uma noite maravilhosa, num sábado com as amigas, aí o ex liga e fala: olha, tenho uma viagem marcada e esse fim de semana não vou poder ficar com as crianças. Você pode ficar? E aí você desmarca o teu programa, porque é dia dele ficar, e você fala: ai, tá tudo bem, pode mandar, eu fico sim. Porque você não consegue colocar limites e dizer não. Isso pode, gente, todos esses sabotadores. Eu tô dando exemplo para o relacionamento, mas pode ser no trabalho, pode ser dentro de casa, na rotina com o marido e com os filhos, pode ser só no casal, é em todo lugar. Esses são os nossos perfis. Nós temos todos eles, mas nós temos que usá-los na medida certa. E para terminar, nós temos o hipervigilante. Gente, isso aqui é muito sério. O hipervigilante é aquela pessoa que ela está sempre em alerta. Muitas vezes não dorme porque está sozinha e pode alguém entrar em casa. Que olha e reolha as portas e janelas o tempo inteiro. Que liga várias vezes para saber se os filhos estão bem. Que deixa o filho com a babá, mas fica insegura, pensando 1001 coisas ruins que pode acontecer. Então, tem aquela, imagina, agora eu tô sozinho, o relacionamento acabou, eu não vou mais conseguir ninguém na minha vida. É o fim, minha vida acabou, sabe? Então, cuidado com o hipervigilante e estar sempre alerta, porque vai te dar arritmia cardíaca, insônia, sobrepeso, porque você vai dormir mal, você vai comer mais, vai te gerar ansiedade. Então, gente, esses perfis de comportamento de sabotadores são extremamente agressivos no nosso dia a dia, quando eles estão na medida errada. Dri, como é que eu sei qual é o que eu estou usando mais? Qual é o que está me atrapalhando mais de todos esses? Como é que eu posso diminuir? Como é que eu posso estabilizar? Como é que eu posso aprender? Gente, existe uma ferramenta
comprovada e usada no mundo inteiro para a gente fazer uma análise juntos, para a gente diminuir o teu sabotador, para você aprender a diminuir o teu crítico, para você aprender a se trabalhar. Então, isso é algo que quando na infância, no relatório, ele explica quando foi que esse recurso foi desenvolvido na tua vida, em qual momento, o porquê. E aí você vai entender, eu tenho isso por causa disso. E você vai mudar a sua forma de pensar e diminuir esses sabotadores. Porque só quem sabe o sofrimento é quem os possui e estão desregulados, estão alterados. Imagina uma pessoa que tem um hipervigilante, ela não descansa, ela está sempre em ativa, em alerta, sabe que algo pode acontecer, que se vai sair, o filho não levou um casaco e muda o tempo, meu Deus, vai chover e ele não levou o guarda-chuva e ele não levou uma roupa de frio, não vai relaxar essa pessoa. E aí a gente tem que aprender a usar o nosso sábio, que é o nosso recurso para eliminar todos esses sabotadores. Então, se você gostou da nossa live, se você entendeu, se você ficou com dúvida, rever ela novamente. Não deixa de curtir para o Instagram, entender que você gostou e compartilha, seja uma semente na vida de outra pessoa, que você viu que ela tem o quê? O hipervigilante, que ela tem a vítima, que isso faz mal, ficar culpando o outro, terceirizando a sua felicidade, terceirizando as suas emoções. Para quem tem o hiperracional, que não sente as emoções, que procura atropelar, porque isso vai causar, depois pode causar um câncer. Gente, você não viver as suas emoções pode te custar um câncer, uma diabetes. Então aquela pessoa que muitas vezes a gente diz, nossa, aquela pessoa é tão fria, aquela pessoa, talvez ela tenha um hiperracional. E ela racionaliza tanto que ela não sente emoção, para ela é besteira. Para que eu vou chorar? Isso é besteira, morrer, morreu. Entendeu? Então, a gente precisa se conhecer. E é sobre isso que eu queria falar. E é essa mensagem que eu queria deixar para vocês aqui hoje, divinas. Amo vocês. Beijo.